Buongiorno a tutti. Aleluia. Nós estamos aqui com vários irmãos. Siamo qua con tanti fratelli. Eu sei que você está aí na sua casa, junto conosco, nesse momento tão especial. E io so che tu sei insieme a noi in questo momento così speciale a casa tua. E nós aqui estamos com uma quantidade limitada de pessoas. Noi qua ovviamente siamo con una quantità limitata di persone. Mas nós aqui, a gente vai fazer muito barulho hoje. Ma noi cercheremo di fare tanto rumore oggi. E você aí na tua casa, da mesma forma, eu te convido a você dar o teu aleluia. E anche te ti invito a casa tua di celebrare, di fare il tuo alleluia. Amém? Porque esse é um tempo importante para todos nós, como a igreja do Senhor aqui em Bergamo. Perché questo è un tempo così importante per tutti noi come chiesa del Signore qua a Bergamo. E que você possa, nessa hora, interagir a presença do Espírito Santo que está em todos os lugares nesse momento. E che in questo momento tu possa rispondere alla presenza dello Spirito Santo che è dappertutto adesso. Amen. Amém? Nós estamos transmitindo via Instagram e via Facebook. Noi stiamo facendo questa trasmissione tramite Facebook e Instagram. Então, de repente, você pode avaliar ali qual é a melhor transmissão, porque os microfones estão no Facebook. Quindi tu puoi magari vedere e scegliere quale ha più qualità per te. I microfoni noi stiamo usando per la trasmissione su Facebook. Que depois esse vídeo a gente coloca ele no YouTube, então a qualidade melhor eu acho que está ali no Facebook. E quindi voglio già darti questo consiglio che la qualità migliore è la trasmissione su Facebook, perché poi useremo questo video anche, lo metteremo su YouTube. Amém? Amen. Aleluia! Alleluia. Vamos ver como que tá aqui. Aleluia, igreja! Aleluia! Faltam uns 3 irmãos falar aleluia. 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 Pronto. Bom, o Senhor tem falado muito conosco desde a semana passada a respeito da fé. Beh, il Signore sta parlando tantissimo già dalla settimana scorsa con noi sulla fede. Sobre uma reação nossa quanto àquilo que nós cremos na sua palavra. Su una reazione nostra rispetto a quello che noi crediamo, rispetto alla sua parola. E o que acontece quando nós cremos na palavra de Deus e nós exercitamos essa palavra pela fé. E quello che succede quando noi crediamo nella parola di Dio e esercitiamo con un'azione pratica questa fede. Como a palavra do Senhor, ela me transforma, eu que creio nela, como um instrumento de materialização. Come la parola di Dio mi trasforma, io che credo nella sua parola mi divento uno strumento di materializzazione. Amém? A fé é nós materializarmos as coisas através da palavra de Deus. La fede è materializzare le cose attraverso la parola di Dio. Coisas que não existem existindo. Cose che non esistono che diventano reali. Tirando os nossos olhos daquilo que é natural e colocando naquilo que ainda não existe, mas que nós cremos que acontecerá. Togliendo i nostri occhi da quello che è naturale e mettendo in quello che ancora non esiste, però che noi crediamo che succederà. Mas é claro, dentro da vontade soberana do Senhor, Ma certo, dentro la volontà sovrana del Signore, que vai trabalhando em nós, che va lavorando dentro para noi, nos transformarmos a sua imagem e semelhança. perché possiamo trasformarci alla sua immagine e alla sua somiglianza. Amém? Amém. Nós todos entendemos que tem uma vontade boa, perfeita de Deus para nós. Tutti noi possiamo capire che esiste una volontà buona e perfetta per noi. E essa vontade está revelada na pessoa de Jesus Cristo. E questa volontà è rivelata nella persona di Gesù Cristo. E nessa hora já eu digo para você que talvez não é muito familiarizado com uma igreja. E io ti dico già subito, tu che magari non sei abituato con una chiesa, Talvez você vai estar entrando nessa transmissão por um convidado seu. perché forse sei qua come un ospite, sei stato invitato da qualcuno in questa diretta. Ou você vai assistir esse vídeo daqui a um tempo. O forse stai guardando questo video un po' di tempo dopo di quello che abbiamo fatto. Deixa eu falar uma coisa só para você. Lasciami dirti qualcosa. Existe uma vontade perfeita de Deus para tua vida. C'è una volontà di Dio perfetta per la tua vita. Uma vontade agradável, uma vontade que você vai encontrar paz e regozijo. Una volontà piacevole in cui tu troverai gioia e piacere. E essa vontade é revelada a maneira que você se aproxima de Jesus. E questa volontà ti è rivelata quando tu ti avvicini di Gesù. Eu não estou falando aqui de religião. Non ti sto parlando di Eu religione. não estou falando aqui de placas de igrejas. Non ti sto parlando di nomi di Eu chiese. estou falando que é chegado o reino de Deus. Ma ti sto dicendo che è arrivato il regno di E Dio. o Senhor Jesus está aqui nessa terra. Il Signore Gesù sta tornando su questa terra. Nessa hora, batendo na porta do teu coração. E in questo momento Lui sta bussando alla porta del tuo cuore.
para que você abra a porta do teu coração e ouça a voz dele. perché tu possa aprire la porta del tuo cuore e sentire la sua voce. E a coisa maravilhosa que vai acontecer com você é que todas as coisas farão sentido. E quello che sarà meraviglioso nella tua vita è che da questo tutto avrà un senso. Amém? Amen. O Senhor Jesus é a palavra que revela todas as coisas. Il Signore Gesù è la parola che rivela ogni cosa. O nome de Jesus é um nome poderoso que cria todas as coisas da onde não existem. Il nome potente di Gesù è colui che crea le cose da cose che non esistono. Assim também como no nome dele coisas são criadas, Così come nel suo nome cose sono create. mas também são removidas do nosso caminho. Anche nel suo nome cose sono rimosse dalla nostra via. Porque existem algumas coisas que vão aparecendo no nosso caminho que é para nos impedir de conhecê-lo. Perché ci sono cose che appariscono nella nostra vita che vengono per impedirci di conoscerlo. Impedir de viver tudo aquilo que ele tem para nós em plenitude. E impedirci di vivere la pienezza di quello che Lui ha per noi. Amém? Amen. E quando nós começamos a compreender que E quando noi iniziamo a capire che que pela vontade de Deus nós podemos criar coisas. per la volontà di Dio noi possiamo creare cose. Como essa revelação, ela é muito poderosa. Come questa è una rivelazione così potente. Amém? Amen. Isso é muito poderoso para nós. Questo è così potente per noi. Entendemos que existe uma vontade de Deus que quando nós cooperamos com ela, nós criamos coisas. Capire che c'è una volontà perfetta e quando noi ci allineiamo con questa volontà possiamo creare cose. Como isso é tão importante, possivelmente nós seremos resistidos quando entendemos essa verdade. Come questo è così importante, noi sicuramente avremo resistenza dal momento in cui crediamo in questa verità. Eu acredito que durante essa semana você enfrentou algumas situações que confrontou a sua fé. Forse tu questa settimana anche hai vissuto situazioni che hanno confrontato la tua fede. Talvez, Forse. mas só talvez. Soltanto forse. Alguns momentos você lembrou da ministração da semana passada. Forse ti sei anche ricordato dell'amministrazione alla predica della settimana scorsa. E você pode ter até pensado, se fosse tão simples daquele jeito que o pastor falou. E magari hai pensato, se fosse così semplice come il pastore ci ha raccontato. Como eu queria fazer assim as coisas acontecerem do nada. Io vorrei fare così e vedere le cose che possono apparire dal nulla. Como algumas coisas são tão difíceis de eu entender que isso pode realmente acontecer. Ma come per me è difficile capire che alcune cose possono succedere. Eu penso que essa semana algumas coisas se levantaram como grandes montes à sua frente. Io penso che questa settimana alcune cose forse si sono alzate anche come montagne davanti a te. Alguns montes, algumas montanhas desafiando a sua fé. Montagne che hanno sfidato la tua fede. A palavra criativa de Deus na sua boca removendo essas impossibilidades. La parola di Dio creativa nella tua bocca può rimuovere queste impossibilità. Mas atenção, Attenzione. o Senhor vai nos trazer uma chave nessa manhã. Il Signore però ci porterà una chiave stamattina. Neste dia, Oggi. essa chave será usada para nós abrirmos portas que estão fechadas diante de nós. E questa chiave io credo che sarà usata per aprire porte che sono chiuse davanti a noi. Assim também como será usada essa chave para ligar coisas Così come questa chiave sarà usata per accendere cose no mundo sobrenatural nel mondo sovrannaturale. e no poder desse nome de Jesus que nós cremos. Nella potenza del nome in cui crediamo, il nome di Gesù. Montanhas serão removidas da nossa frente. Montagne saranno rimosse davanti a te. Situações difíceis demais. Situazioni troppo E difficili. presta atenção, nós não estamos negando que essas situações sim são difíceis. E noi non neghiamo che sono sì situazioni reali e difficili. Mas o Senhor vai trazer uma chave nessa manhã. Ma il Signore ti porterà una chiave stamattina. Que você vai remover essas situações que estão à sua frente. Che tu userai per rimuovere queste situazioni. Pela fé. Attraverso la No fede. nome poderoso de Jesus. Nel nome potente di Gesù. Amém? Amen. Tema da palavra de hoje. E quello su cui voglio parlare, il tema di oggi. Spostare i monti. Spostare i monti. Remover as montanhas. Rimuove le montagne. Aleluia. Aleluia. Eu sei que ao vivo algumas pessoas do Brasil acordaram bem cedinho. Io so che dal Brasile alcune persone si sono svegliate molto presto. Estava acompanhando ali no Instagram e no Facebook alguns irmãos que acordaram às 6 horas da manhã. Stavo vedendo alcuni amici che conosco dal Brasile che si sono alzati alle 6 del mattino per guardare questa diretta. Então, como a gente não está vendo você, não tem problema você levantar e fazer um café. Come non ti stiamo vedendo, va bene anche se vuoi andare a fare un caffè, a fare colazione.
situazione. Mas não sai desse lugar. Ma non uscire da questo luogo. Se teu olho começar a fechar, abre ele. Se i tuoi occhi iniziano a chiudere, mi raccomando, aprili. Olha só quanta preciosidade a gente vai ver na palavra do Senhor nessa manhã. Ma guarda com'è prezioso quello che noi vedremo stamattina. O primeiro texto está em 1 Pietro 4:11. Io vorrei leggere prima con voi la prima lettera di Pietro 4:11. Eu vou ler os textos somente em italiano. Você que está acompanhando no Brasil, você pode pegar essa referência, tá bom? Io leggerò, tu magari che sei in Brasile puoi accompagnare nella tua Bibbia in portoghese, noi leggiamo qua in italiano. Chi parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che lhe è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Amém. Amém. Agora eu te pergunto, o que é um oráculo? Io ti chiedo stamattina che cos'è un oracolo. Um oráculo. Che cos'è un oracolo? Oráculos são verdades. Oracoli sono verità. E a Bíblia diz que oráculos são as verdades de Deus. E la Bibbia dice che gli oracoli sono le verità di Dio. Oráculos é a palavra de Deus. Oracolo è la parola di Dio. Oráculo é o poder criativo da palavra de Deus. È la potenza creativa della parola di Dio. E o Senhor quer nos ensinar algo novo sobre o que nós devemos falar. E il Signore vuole insegnarci qualcosa di nuovo su quello che noi dobbiamo parlare. Na verdade, eu creio que Deus quer nos ensinar novamente a falar. Io credo che Dio vuole insegnarci di nuovo a parlare. Amém? Amém. Porque nós naturalmente criamos aprendendo como falar e reagir a situações. Perché noi siamo cresciuti naturalmente imparando come dobbiamo parlare, come dobbiamo reagire alle situazioni. Mas existe uma postura espiritual que Deus quer nos chamar a atenção. Ma Dio vuole chiamare la nostra attenzione per una postura spirituale. Que nós precisamos crescer nesse modo de falar. E noi dobbiamo crescere in questo modo di parlare. Amém? Amen. Não mais falarmos ou reagirmos conforme as coisas que estão naturalmente à nossa frente. Non più parlare e reagire come una risposta alle cose naturali che sono davanti a noi. Mas usando a sua palavra, Ma usando la sua parola, os seus oráculos. i suoi oracoli. Amen. Amen. Agora, se a nossa linguagem muda, Se il nostro linguaggio quindi cambia, a nossa vida com certeza terá uma mudança. la nostra vita sicuramente anche sarà cambiata. Amém? Amen. Essa é a hora do aleluia, igreja. Aê, Questo è il momento bom. per un alleluia. Aleluia, Amen. aleluia. João capítulo 3, versículo 34. Giovanni 3:34. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Amen. Amen. Proferisce le parole di Dio. Tito capítulo 2, versículo 1. Tito 2:1. Ma tu parla di cose che siano conforme alla sana dottrina. La sana dottrina sono gli oracoli di Dio. Amen? La sana dottrina, la parola di Dio è oracoli. Oracolo. Amen? Ma que coisa significa agora? O que significa agora? Ma cosa significa allora? Deixando agora os oráculos separadinhos. Mettendo da parte gli oracoli. O que significa nós movermos os montes? Cosa significa spostare i monti? Guarda os oráculos. Metti da parte adesso gli oracoli E abre comigo no Evangelho de Marco, capítulo 11, e apri insieme a me la tua Bibbia in Marco capitolo 11, versículo 22 a 24. dal verso 22 al verso 24. O texto diz assim: Abbiate la fede di Dio, perché in verità vi dico che se alcuno dirà questo monte, spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avrà qualunque cosa dirà, gli sarà concesso. Amen? Perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Amen? Aleluia. Tutte le cose che domandate
pregando todas as coisas que você buscar, que você gerar em Deus. Tutto quello che tu genererai in Dio, Orando, pregando, colocando nele o poder e a potência. quello in cui dipenderai dalla sua potenza. Esse texto traz algo muito claro para nós, Questo testo ci rivela qualcosa di molto chiaro, que se nós realmente crermos, che se noi veramente crediamo, algo sobrenatural acontecerá. qualcosa di sovrannaturale succederà. E aqui esse texto fala sobre esses montes sendo removidos. E questo testo ci racconta di monti che sono spostati. Agora é claro que esse é um texto que Jesus fala trazendo de uma, como se diz? De uma forma metafórica. E certo, Gesù qua ci sta parlando metaforicamente. Amém? Amen. Porque esses montes ainda existem, estão lá. Perché i monti esistono, i monti sono là. Se não fosse de uma forma metafórica, esses montes não estariam lá. Eles estariam hoje dentro do mar. Se magari questo non fosse una metafora, i monti sarebbero già spostati dentro il mare. Mas se aqueles montes naquela hora fossem lançados ao mar, um maremoto aconteceria. Ma se magari quello succedesse davvero, i monti fossero spostati dentro il mare, forse anche un terremoto succederebbe. A gente precisa entender que existe uma vontade perfeita de Deus sempre. E noi dobbiamo capire che c'è sempre una volontà perfetta di Dio E sempre ela fará bem, não mal. e che sempre porterà al bene, non al male. Então aqui o Senhor está falando de uma forma metafórica. Quindi qua Gesù ci sta raccontando una metafora. E aqui os montes significam algumas coisas para nós hoje. I monti possono significare alcune cose per noi oggi. A figura do monte era metafórica, mas o poder da oração ela não era. La raffigurazione dei monti sì sono una metafora, però la potenza della preghiera non sono una metafora. Os montes hoje podem representar as nossas dificuldades, Magari i monti oggi rappresentano nella tua vita le tue difficoltà, aquela que você está passando. quello che tu stai affrontando oggi. Talvez doenças contigo ou na sua família. Forse malattie in te, nella tua famiglia. E tudo aquilo que bloqueia aquilo que é perfeito de Deus para você. E tutto quello che blocca quello che è perfetto da Dio per te. Coisas que estão entre a vontade perfeita de Deus e no meio desse caminho. Cose che sono in mezzo, che bloccano, che sono tra te e la volontà perfetta di Dio. Olha o que Isaías 49:11 diz sobre isso. Guarda cosa dice Isaia 49:11. Transformerò tutti i miei monti in strade. Aleluia. E le mie strade maestri saranno elevate. Alleluia. Amém? O texto diz sobre as estradas que serão os montes que serão transformados em estradas. La Bibbia ci racconta che i monti saranno trasformati in strade. E essas estradas, ele diz que elas seriam elevadas. E dice qua che le strade saranno elevate. Transformarei todos os meus montes em estradas. Trasformerò tutti i miei monti in strade. Porque uma vez que nós vamos aprendendo a affrontare da forma certa esses montes que estão à nossa frente. Perché una volta che io e te impariamo ad affrontare nel modo giusto i monti che sono davanti a noi, E nós vamos vencendo cada um desses montes. e noi impariamo a vincere ogni montagna Pela fé. attraverso la fede, Nós vamos transformando esses mesmos montes em estradas pavimentadas. i monti si diventano strade pavimentate. E assim a gente também pode ensinar pessoas este caminho. E così noi possiamo anche insegnare a altre persone questa stessa strada. Um caminho que muitas vezes poderia ser bastante tortuoso, difícil. Una strada che magari potrebbe essere molto difficile da fare. A gente vai transformando esses montes, esses vales. Possiamo trasformare le valle, possiamo trasformare i monti. E esses vales, esse texto fala que eles vão se transformando numa estrada. E la Bibbia ci dice che le valle si trasformeranno in una strada piana. Uma estrada plana, mas elevada. Una strada piana però elevata. Por quê? Perché? Porque as pessoas enxergarão a tua estrada. Perché le persone vedranno questa strada. A forma que você vai transformando essas situações em estrada, Il modo in cui tu trasformi situazioni in strade. elas não só para você serão um novo caminho, Non solo per te saranno una nuova strada. mas elas serão um caminho que pessoas enxergarão de longe. Ma sarà una strada che le persone vedranno da lontano. Que tem uma forma nova de viver sobre essa terra. Una nuova forma di vivere su questa Que terra. existe algo
algo sobrenatural que está à frente que elas não conhecem, C'è qualcosa di sovrannaturale davanti a loro, loro non conoscono. mas que elas enxergam em você uma possibilidade nova Ma vedono nella tua vita una possibilità nuova. de transformar montes em estradas. Di trasformare monti in strade. Amém? Alleluia. Assim nós poderemos ensinar as outras pessoas como viver de uma forma sobrenatural Così possiamo insegnare a altre persone come vivere in un modo e sovrannaturale. como conquistar esses montes que estão à frente. E come conquistare i monti che troviamo davanti. Amém? Amen. Os nossos montes, muitas vezes, eu vejo eles como escadas. I nostri monti io li vedo come scale. Escadas que muitas vezes a gente vai subindo degrau após degrau. Scale che noi saliamo gradino dopo gradino. Quando você vence um monte, Quando tu vinci un monte. quando você vence pela fé, Quando vinci attraverso la fede. quando você declara uma palavra sobre uma situação que está à frente, Quando tu dichiari una parola su una situazione che c'è davanti quando a te. você declara as verdades de Deus, os oráculos do Senhor, Quando tu dichiari le verità del Signore, gli oracoli di Dio. sobre situações que estão te afrontando, Su situazioni che ti stanno affrontando. e você as vence, E tu vinci queste porque você situazioni. vai vencer. Perché tu lo farai. Você vai subir mais um degrau. Tu vincerai e salirai un altro E gradino. quantas mais situações você vence, E quanto più situazioni vincerai, mais você sobe. più salirai. E você passa a enxergar as coisas de um ponto mais alto. E inizierai a guardare le cose da un punto di vista più alto. Essa estrada mais alta também fala de um lugar que é conquistado. E questa strada ci parla di conquista. E esse é o momento que o Senhor está nos chamando. E questo è il momento in cui il Signore ci sta chiamando. Todos nós, Chiesa Vivate. Tutti noi come Chiesa Vivace. Todos aqueles que pertencem ao reino de Deus. Tutti coloro che sono parte di questo regno, il regno Que di estão Dio. ouvindo a voz do Espírito Santo nesses últimos dias sobre a terra. Che stanno sentendo la voce dello Spirito Santo in questi ultimi O giorni sulla Senhor terra. está nos chamando a crescer espiritualmente. Il Signore ci sta chiamando a crescere spiritualmente. Para enxergar as coisas de um ponto mais elevado. Per vedere le cose da un punto di vista più elevato. Mas algo incrível que acontece quando nós subimos também. Una cosa incredibile che succede quando noi saliamo Quanto mais alto nós chegamos, è che quanto più alto noi arriviamo, mais de perto nós enxergamos o amor de Deus. più da vicino noi possiamo vedere l'amore di Dio. Olha o que Isaías conclui sobre essas estradas. E guarda cosa Isaia conclude su queste strade. Capítulo 54, versículo 10. Isaia capitolo 54 verso 10. Anche se i monti si spostassero e colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te. Amém. Né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha compassione di te. Amém. Esse texto fala sobre esse lugar que nós encontramos no Senhor. Qua vediamo questo luogo che noi troviamo nel Signore. Desse lugar que os montes eles são removidos do lugar. Un luogo dove i monti sono spostati. Esse lugar de muitas vezes de meio à batalha. Un luogo in mezzo alla battaglia. Aqui o Senhor diz através de Isaías que o amor dele, mesmo nesse momento mais difícil, Qua Dio sta dicendo attraverso la vita del profeta Isaia che in questi momenti più difficili il suo amore ele não se distancia de nós. il suo amore non si allontana da noi. Pelo contrário, o amor dele vai sendo revelado nesses momentos. Ma al contrario, il suo amore è rivelato proprio in questi momenti. Porque mesmo que a situação é muito difícil, Perché anche se la situazione è veramente difficile, quando nós tiramos os nossos olhos das situações quando noi togliamo i nostri occhi dalle situazioni e nós olhamos para o Senhor, e noi guardiamo il Signore, a gente só enxerga o amor e o cuidado dele. possiamo soltanto vedere il suo amore e la sua cura con noi. Amém? Amen. Deus, ele diz que coisas poderão pela fé serem removidas, Dio ci dice che cose potranno essere rimosse per la fede, mas o amor dele te sustentará. ma il suo amore ti sosterrà. Amém? Nada poderá te separar do amor dele. E niente potrà separarti dal suo amore. Amém? Amen. Aleluia. Alleluia. Agora tem um ponto importante. E qua c'è adesso un punto importante. Quando nós duvidamos dessa palavra, Quando noi dubitiamo di questa parola, sobre os oráculos de Deus como uma potência criativa, quando noi dubitiamo che gli oracoli di Dio sono potenza creativa, nós não
nós podemos não receber isso como a promessa dele sobre o efeito dessas coisas declaradas por nós. Quando dubitiamo possiamo non ricevere gli effetti di questa promessa. Quando nós olhamos para os obstáculos, Quando noi guardiamo gli ostacoli, quando nós olhamos somente para os montes, quando guardiamo soltanto i monti, a gente perde um pouco da noção daquilo que é mais importante para nós. noi perdiamo con questa prospettiva la nozione di quello che è più importante. E a gente acaba se envolvendo tanto com aquelas situações E noi ci coinvolgiamo così tanto con i problemi e le situazioni que a gente passa a conversar com essas situações. che noi iniziamo a chiacchierare con i problemi. A gente passa não só a duvidar que essas situações possam ser removidas da nossa frente, Iniziamo non solo a dubitare che i problemi spariranno, como com que ainda mais nós ainda falamos dessas situações fazendo com que elas cresçam. ma non soltanto dubitiamo che non possano andarsene, come parliamo a loro e facciamole crescere. A gente mesmo crendo que para o Senhor não tem limite. Anche crediamo se il Signore non ha limiti. Se nós passamos a conversar com essas situações dizendo que sim, elas são muito difíceis e grandes, Se noi iniziamo a parlare con le situazioni, dire sì come sono grandi e come sono difficili, a gente alimenta essas situações. quello che facciamo è che noi alimentiamo i problemi. Agora Gênesis capítulo 18, versículo 14. Ma Genesi 18:14 Diz assim: Vi é forse qual cosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Amém? E Filipenses 4:13. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Amém? Come on. Amém? Amen. Falar às montanhas. Parlare alle montagne. Muitas vezes poderá parecer uma loucura, Potrà sembrare una pazzia, mas se a nossa fé, presta atenção nisso, ma se la nostra fede, fate attenzione in questo, não é forte o suficiente para mover a nossa boca, non è una fede abbastanza forte per muovere la nostra bocca, ela não será suficiente para mover essas montanhas. non sarà sufficiente per muovere le tue montagne. Amém? Yes, amen. Mesmo diante de situações difíceis demais, Anche davanti a situazioni veramente difficili, você vai precisar fazer um exercício de fé, tu dovrai fare un esercizio di fede. começando a mover a tua boca, Inizierai a muovere la tua bocca. declarando palavras a essas situações, a esses montes. Inizierai a dichiarare parole verso queste E montagne. talvez nesse momento as suas montanhas sejam crises financeiras, Forse nella tua vita le montagne sono crisi finanziarie. coisas relacionadas ao seu trabalho. Forse sono cose relazionate al tuo lavoro. Talvez batalhas em curso nessa hora dentro do seu coração, questionando muitas coisas. Forse sono battaglie in corso nel tuo cuore, questionando tante cose. E a gente sabe como montes podem ser levantados dentro de nós. E noi sappiamo come i monti possono crescere dentro di noi. Porque muitas vezes a gente corre pensando em qual situação qual é a situação que possa ter se levantado. Perché tante volte noi corriamo cercando di capire qual è la situazione che si è alzata. Mas às vezes começa através de uma situação difícil como uma falta de trabalho, Ma a volte inizia da una situazione difficile come la mancanza di lavoro. uma crise financeira, O una crisi ou finanziaria. até mesmo uma crise de um relacionamento. O anche una crisi in una relazione. Mas isso às vezes é só o início, Ma questo a volte è solo l'inizio. porque um outro monte se levanta dentro de nós. Perché poi un altro monte si alza dentro di noi. E isso começa a ocupar muito espaço dentro de nós mesmos. E questo può iniziare ad occupare così tanto spazio dentro di noi. Isso pode ir decretando naturalmente uma falência E alla fine può finire per decretare questa moratoria dentro de nós, dentro di noi. que vai nos impedindo de viver algo novo. Che ci impede, ci impedisce di vivere qualcosa di nuovo. Uma coisa, uma montanha, ela será todas as coisas Una montagna sarà tutte le cose que se opõem à vontade perfeita de Deus, che si oppongono alla perfetta volontà di Dio. a absoluta vontade de Deus para nossa vida.
l'assoluta volontà di Dio per la nostra vita. Qualquer montanha que nessa hora você esteja afrontando, Qualsiasi montagna che oggi tu stai affrontando, você não pode ter medo de falar a essa montanha. tu non devi avere paura di parlare a questa montagna. Porque aqui eu resgato esse texto de Marcos, E qua io riscatto questo testo di Marco. que é uma chave que o Senhor nos traz È una chiave che il Signore ci porta a respeito de uma palavra que você precisa direcionar a esses montes. su una parola che tu devi direzionare a questi monti. Amém? Amen. Porque o nosso Deus, ele é maior Perché il nostro Dio egli è più grande do que qualquer montanha. da qualsiasi montagna. Amém? Amen. E agora eu queria repartir com vocês uma história que eu pesquisei sobre montanhas aqui próximos a nós. Adesso vi condivido una storia che ho cercato su montagne che ci sono vicine a noi. Não é tão pertinho daqui, mas é uma montanha que nós todos conhecemos. Questa è una montagna che tutti noi conosciamo, non è così vicina dall'Italia. E essa é a história da conquista do Monte Everest. E racconto la storia della conquista del Monte Everest. Alguém aqui já subiu o Monte Everest? Qualcuno è mai salito al Monte Everest? Qua? Não. Até 1952 ninguém tinha colocado os pés nessa parte do mundo. Fino a 1952 nessuno aveva messo i piedi su questa parte del mondo. E nesse ano era o único lugar na Terra que ninguém tinha ainda pisado. E quest'anno, 1952, era un luogo dove nessuno sulla terra aveva mai calpestato. E em 1953 muitas expedições elas foram financiadas para tentar essa conquista. E quindi 1953 tantissime spedizioni sono state finanziate per cercare di conquistare questo luogo, calpestare questo luogo. E alguns grupos eles foram unidos de especialistas. E alcuni gruppi di scienziati, di esperti sono stati creati. Os melhores alpinistas foram reunidos para tentar essa conquista. E i più bravi alpinisti sono stati chiamati, radunati per cercare di conquistarlo. Mas era unânime a palavra deles para aquele monte. Ma la parola era unanime verso quella Que montagna, aquilo era praticamente impossível. che quello lì era praticamente E impossibile. a história da conquista desse monte conta. E la storia della conquista di questo Monte Everest ci racconta Muitas pessoas morreram tentando conquistar esse monte. che tantissime persone sono state morte cercando di conquistare questo monte. Muitas equipes caíram por terra quando estavam tentando subir aquela colina. Tante squadre sono state morte, hanno caduto per terra cercando di conquistare quel monte. Pessoas que no meio do seu caminho elas foram congeladas. Persone che in mezzo a quel percorso sono state congelate. Pessoas que foram enterradas ali naqueles blocos de gelo. Persone che sono state seppellite sotto i blocchi di ghiaccio. Muitas pessoas elas experimentaram a falência mesmo natural dentro daquela experiência. E tante persone hanno sperimentato il fallimento, anche naturale, attraverso quell'esperienza. Mas uma daquelas equipes tinha um homem, Ma c'era una squadra che aveva un uomo, um alpinista experiente, un alpinista molto esperiente. chamado Edmundo Hillary. E lui era chiamato Edmund Hillary. E ele se tornou a primeira pessoa a conquistar aquele monte. E lui è stato la prima persona a conquistare quel monte. Mas ele tentou algumas vezes e não tinha conseguido. Ma lui ci ha provato tante volte e non era mai riuscito prima. E num discurso depois da sua conquista, E in un discorso, dopo che lui è riuscito a conquistare, ele trouxe algumas coisas para aquelas pessoas que estavam assistindo que nessa hora elas também trazem muita verdade para nós. in quel discorso che tutti stavano guardando, lui ha portato alcune cose che sono verità anche oggi per me e per te. Ele disse naquela entrevista que ele tinha experimentado já muitas derrotas. Lui ha detto in quella intervista che aveva sperimentato già tantissime sconfitte. E a metade dos seus homens tinham morrido tentando conquistar aquela terra. La metà dei suoi uomini sono stati morti cercando di conquistare proprio quella terra. Mas ele disse que um dia ele olhou para aquela montanha. Ma lui ha detto che un giorno lui ha guardato quel monte. Ele ficou olhando por horas aquela montanha. E lui è stato per ore a guardare quel monte. E ele disse para aquele monte: todos os dias eu estou aqui te enxergando. E lui ha detto a quel monte: io sono qua tutti i giorni che ti vedo. Você é muito grande. Tu sei troppo grande. Mas todos os dias eu enxergando a mesma cena, Ma tutti i giorni vedendo la stessa scena. eu consigo perceber que você não cresce mais. Io riesco a vedere che tu non puoi crescere più. Você não pode se transformar em algo maior do que você já é hoje. Tu non puoi diventarti in qualcosa
più grande di quello che sei proprio adesso. Mas eu posso crescer. Ma io posso crescere. Eu vou te conquistar porque eu vou crescer. Io posso crescere e io ti conquisterò. Eu vou crescer nas estratégias que eu vou receber para chegar neste lugar mais alto. Io crescerò nelle strategie che riceverò per cercare di arrivare in questo posto più alto. Eu continuo olhando e falando que você é muito alto. Io continuo guardando e dicendo che tu sei molto alto. Mas a minha palavra para você agora, monte, é eu vou te conquistar. Ma la mia parola adesso per te montagna è che io ti conquisterò. Porque eu posso crescer. Perché io posso crescere. Eu posso crescer naquilo que é o meu alvo. Io posso crescere in quello che è il mio scopo. Eu posso crescer naquilo que é o meu objetivo e vontade revelada de Deus para Io mim. posso crescere nell'obiettivo e nella volontà rivelata di Eu Dio posso per me me. fortalecer para conquistar aquilo que Deus está mostrando. Io posso essere fortificato per conquistare quello che Dio mi sta mostrando. Tem muitas coisas que eu posso fazer para que eu me levante e seja uma pessoa mais pronta para chegar neste lugar. Ci sono tante cose che io posso fare per diventarmi più pronto per arrivare proprio in questo luogo. Monte Everest. Monte Everest. Você não pode crescer mais, Tu non puoi crescere più, mas eu posso. ma io posso E crescere. essa foi uma palavra que mudou a reação daquele homem contra aquele desafio. E questa parola ha cambiato la reazione di quell'uomo verso quella sfida. Ele passou a afirmar que ele cresceria. Lui ha iniziato ad affermare che lui potrebbe crescere. E essa sua atitude, E la sua attitudine ela foi um ponto que não teve mais volta. è stato un punto che non è mai tornato indietro. Ele inflamou uma outra equipe que começou a olhar para aquela montanha e dizer a mesma coisa. E lui ha infiammato un'altra squadra che ha iniziato a dire la stessa cosa. E nenhum mais um homem daquela equipe dizia que aquela montanha era impossível. In quella squadra nessun altro uomo diceva più che quella montagna era impossibile. Diziam que era difícil, Ma dicevano che era difficile. mas que para eles não haveria mais o impossível, Ma che per loro non c'era più porque l'impossibile. eles cresceriam. Perché loro potevano crescere. E muitas vezes o inimigo faz isso conosco. E tante volte il nemico fa questo con noi. Ele mostra situações de um ponto de vista que são muito assustadoras. Lui ci fa vedere le situazioni da una prospettiva che così ci spaventa E così ele tanto. pode falar dia após dia, você não conseguirá conquistar. E lui ti potrà dire giorno dopo giorno, tu non conquisterai. Tantas pessoas já morreram tentando fazer isso. Tante persone sono morte cercando di fare questo. Tantas pessoas da sua própria equipe já também sofreram tentando isso. Tante persone della tua squadra hanno sofferto cercando di fare questo. Mas se você continua ouvindo essa voz, você passa a fazer eco com ela. Ma se tu inizi continui a sentire questa voce, tu farai eco di questa voce. Mas as montanhas, elas serão conquistadas. Ma le montagne saranno conquistate. Conforme nós crescermos na nossa fé. Come quando noi cresciamo nella nostra fede. E nós entendermos que existe uma palavra diante de nós, que é a palavra de Deus. E quando noi crediamo che c'è una parola davanti a noi che è la parola di Dio. Que ela é verdadeira. Che è vera. Que ela não muda. Che non può cambiare. Esses oráculos do Senhor, as verdades dele não mudam. Gli oracoli di Dio non possono cambiare. Mas uma vez que nós cremos com todo o nosso coração, Ma una volta che noi crediamo con tutto il nostro e cuore nós declaramos essas palavras às situações difíceis que estão diante de nós, e noi parliamo queste parole alle situazioni difficili che sono davanti a noi. a própria palavra diz que essas situações serão removidas e mudadas. La parola di Dio dice che queste situazioni saranno rimosse e cambiate. Então existe uma chave que o Senhor nos entrega nessa manhã. Quindi c'è una chiave che il Signore ci dà stamattina. E é o ponto mais importante de hoje. E questo è il punto più importante di questa mattina. Nós estamos diante de montes, Noi siamo davanti a montagne, mas nós vamos parar de perder tempo ma noi adesso non perderemo più tempo falando sobre esses montes. parlando delle montagne. Você não vai mais falar, sim, essa situação é muito difícil. Tu non parlerai più, sì, questo problema, questa situazione è troppo difficile. Eu não posso fazer mais nada. Non posso fare più niente. Sem um contrato de trabalho, Senza un contratto di lavoro eu não conseguirei alugar uma casa. non potrò mai affittare una casa. É muito difícil encontrar um bom trabalho nessa terra, È troppo difficile trovare un buon lavoro in questa terra. pela situação e o tempo que eu estou aqui. Per la situazione, per il tempo in cui sono qua. Eu só receberei trabalhos secundários. Solo riceverei lavori secondari. Essa doença que eu estou enxergando há tanto tempo, Questa malattia che io sto vedendo da tanto tempo. isso é grande demais. Questo è troppo grande. Eu chego a dizer que ela é impossível. Io dico che è impossibile. O Senhor está nos dizendo que nós
precisamos mudar a nossa forma de falar as situações. Il Signore ci sta insegnando che dobbiamo cambiare il modo in cui parliamo alle situazioni. Existe uma voz que precisa ser calada primeiro dentro de nós, C'è una voce che deve essere inzittita prima dentro di noi. que é uma voz de incredulidade que se levanta a cada manhã. La voce dell'incredulità che si alza ogni mattina. E existe uma palavra de fé que o Senhor quer que você cresça e tenha ela nos seus lábios. C'è una parola di fede che il Signore vuole che tu possa crescere e avere tra le tue labbra. Por mais difíceis que são as coisas, Per più difficile che sono le cose, você não vai mais falar sobre essas coisas. tu non parlerai più su queste cose, Você vai falar para essas ma coisas. tu parlerai verso queste cose. E aqui existe a grande diferença. E qua c'è la grande differenza. As situações estão ali, mas você não vai mais falar delas. Le situazioni sono ancora lì, però tu non parlerai più delle situazioni. Você vai falar para essas Tu situações. parlerai alle situazioni. Você vai começar a declarar a palavra de Deus sobre essas situações difíceis. Inizierai a dichiarare la parola di Dio su queste situazioni difficili. Você não vai mais ficar no ponto, sim, você é uma situação difícil demais. Non sarai ancora fermo su questo punto. Sì, tu sei un problema troppo difficile. Você vai dizer a essas situações, sim, você é difícil, mas o meu Deus é maior. Dirai a queste situazioni, sì, sei difficile, ma il mio Dio è più grande. Não existe nada impossível diante da presença do Senhor. E non c'è niente di impossibile davanti alla presenza di Dio. Não tem nada que possa impedir a vontade dele perfeita para mim e para sua igreja nessa terra. E niente può impedire la sua volontà perfetta per me e per la sua chiesa su questa terra. Não existe nenhuma impossibilidade maior que o meu Deus. Non c'è niente, nessuna impossibilità più grande del mio Dio. E você vai começar a falar a cada uma dessas situações. E tu inizierai a parlare alle situazioni. Nós devemos falar as situações. Dobbiamo parlare alle Nós situazioni. devemos falar ao monte Dobbiamo parlare al monte e parar de falar do monte. e smettere di parlare del monte. O monte nós sabemos que são difíceis, I monti sappiamo che sono difficili, mas os oráculos do Senhor são maiores. ma gli oracoli di Dio sono più grandi. Outro dia aconteceu algo que é difícil de explicar naturalmente. Un altro giorno è successa una cosa che è difficile da spiegare naturalmente. Eu vou dar esse testemunho mais tarde, daqui a um tempo, quando ele estiver todo completo. Magari darò questa testimonianza più tardi quando sarà una testimonianza completa. Mas existe sim algo que todos nós aqui estamos provando, aqueles que estão iniciando uma vida aqui na Itália. Ma c'è qualcosa che sì, tutti noi stiamo provando, quelli che stanno iniziando una vita qua in E Italia. existe uma possibilidade natural que nós conhecemos que ela é pequena nesse momento. C'è una possibilità naturale che è molto piccola in questo momento. Pela nossa por esse ainda primeiro momento de inserção cultural, Perché noi ci stiamo appena inserendo culturalmente, com a língua, anche con la lingua. as pessoas que a gente conhece, como ainda são muito poucas, Noi conosciamo poche persone in questa terra. como a nossa história de trabalho ela não existe aqui. Il nostro storico di lavoro qua in Italia è inesistente. Naturalmente a gente está passando por um momento onde a gente pode colher somente coisas que a gente tem uma semente pequena para plantar. E quindi naturalmente noi oggi possiamo raccogliere soltanto cose piccole. E uma das coisas que eu tenho feito, eu tenho trabalhado num restaurante que faz parte de um grande grupo. E una delle cose che io sto facendo, io lavoro in un ristorante che è parte di un grande gruppo. E por essa possibilidade, por essa montanha que está à frente, E per questa possibilità, per questa montagna che c'è davanti a me, naturalmente, isso para ser vencido ainda demora muito tempo. naturalmente per vincere ancora ci metterà tanto tempo. Para conquistar outros lugares mais altos profissionais. Per salire nella carriera e conquistare luoghi più alti professionalmente. E lugares de influência. Magari luoghi di influenza. Isso está acontecendo com a maioria de nós. Questo sta succedendo con tutti noi che siamo qua nella chiesa. Mas algo aconteceu. Ma qualcosa è successo. Eu, de repente, Da un tratto. através de uma pessoa que falou com uma outra ali, Attraverso di una persona che ha parlato con un'altra. que descobriu algo que eu fazia. Una persona che ha scoperto qualcosa che io facevo. Eu, de repente, fui levado para uma reunião. Io da nulla sono stato portato in una riunione. Que eu imaginei que seria uma reunião muito simples. E ho immaginato che sarebbe una situazione, una riunione semplice. Mas na hora que eu cheguei naquele lugar, Ma quando io sono arrivato in quel luogo, é uma empresa muito grande. è una compagnia così grande. E eles armaram para mim E loro mi hanno preparato questo. uma reunião com a diretora de marketing daquele grupo. Una riunione con la direttrice di marketing da quel gruppo. E ela queria conhecer aquilo que eu poderia fazer ali. E lei voleva
conoscere quello che io potevo fare lì. Existe algo que nós precisamos aprender a fazer com a nossa fé, E c'è qualcosa che noi dobbiamo imparare a fare con la nostra fede, que é a exercermos. esercitarla. Amém? Amen. Não existe impossibilidade diante do Senhor. Non ci sono impossibilità davanti al Signore. Não existe monte que não será removido pela nossa palavra. Non ci sono monti che non possono essere spostati dalla nostra parola. Os oráculos do Senhor são mais poderosos que os montes. Perché gli oracoli di Dio sono più potenti delle montagne. E o Senhor, Ele está te dando essa chave nessa manhã. E il Signore ti sta dando questa chiave stamattina. Para de falar dos montes. E smetti di parlare delle montagne. Para de falar das dificuldades. Smetti di parlare delle difficoltà. E começa a lançar palavras de Deus sobre essas situações. E inizia a lanciare la parola di Dio verso queste situazioni. Fala ao seu monte. Parla alla montagna. Qual é o seu monte nessa hora? Qual è la tua montagna? Começa a oggi? falar a esse monte. Inizia a parlare a questa montagna. Amém? Amen. Anota alguns textos. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Tu puoi scrivere alcuni testi. Geremia 17, 7. Versículo 7 e 8. 7 e 8. Depois você pode investigar esse texto com carinho, mas fala sobre bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E dice: benedetto l'uomo che confida nel Signore E que a sua confianza está nele. e la cui fiducia è il Signore. Ele será como uma árvore plantada próximo a um ribeiro de água. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, Que as suas raízes elas alcançarão esse rio. che distende le sue radici lungo il fiume Mesmo num tempo de calor, e non si accorge quando viene la callura. elas estarão verdes. Il suo fogliame rimane verde. Salmo 27:1. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. De quem eu temerei? Di chi temerò? De quem eu terei medo? Di chi temerò? O Senhor é o meu baluarte, é o baluarte da minha vida. Il Signore è il baluardo della mia vita. De quem eu terei medo? Di chi avrò paura? Qual a situação pode me afrontar? Qual è la situazione che può affrontare me? Filipenses 4:19. Filippesi O 4:19. meu Deus proverá Il mio Dio provvederà todos os seus desejos, a ogni vostro bisogno, segundo a riqueza da sua glória em Cristo Jesus. secondo la ricchezza della sua gloria in Cristo Gesù. Filipenses 4:13. Filippesi 4:13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Romanos 8:31. Romani 8:31. Que diremos Che diremo diante dessas coisas? dunque riguardo a queste cose? Se Deus é por nós, Se Dio è per noi, quem será contra nós? chi sarà contro di noi? Hebreus 13, versículo 6. Ebrei 13:6. Assim nós não podemos dizer com plena confiança. Così noi possiamo dire con piena fiducia: Nós podemos dizer: o Senhor é o meu Deus alto, me ajuda. il Signore è il mio aiuto. Por isso eu não temerei. Non temerò. O que pode me fazer mal? Che cosa potrà farmi l'uomo? Provérbios 16:20. Proverbi 16 ancora, versetto 20. Quem presta atenção na palavra de Deus Chi presta attenzione alla parola se encontrará no lugar bom. se ne troverà bene. E bem-aventurado aquele que confia no Senhor. È beato colui che confida nel Signore. Amém? Amen. Esses são oráculos do Senhor. Questi sono gli oracoli di Dio. Essa é a palavra do Senhor. Questa è la parola di Dio. Os montes você já I conhece. monti tu già conosci. E eles começam a ficar muito pequenos diante dessas palavras E poderosas do davanti a queste Senhor. parole potenti iniziano ad abbassarsi. Então, na prática, Quindi nella pratica você vai pegar essa chave nessa tu hora. prenderai questa chiave E oggi. você vai agora trazer à sua mente as montanhas que estão à tua frente. Tu porterai le montagne adesso nella tua mente. Quais são as dificuldades? Quali sono le tue difficoltà? E você vai olhar para essas situações e você não vai mais dizer a respeito dessas dificuldades. E tu guarderai queste situazioni e non parlerai più di queste situazioni. Mas você vai começar a lançar a palavra de Deus sobre essas situações. Ma tu inizierai a lanciare la parola di Dio verso queste Eu situazioni. sim posso não ter recurso. E io sì, posso non avere risorse, Sim, eu posso não ter por onde fazer isso. posso non avere mezzi per fare questo. Eu posso até mesmo não ter força para executar essa tarefa. Posso anche non avere forza
forze per fare questo compito. Eu posso não ter recurso financeiro para comprar isso. Posso magari non avere risorse economiche per comprare Eu questo. posso não ter um contrato de trabalho que abra portas para mim. Posso non avere un contratto di lavoro che mi apre tutte le porte. Mas eu estou aqui por causa da vontade perfeita do Senhor. Ma io sono qua per la volontà perfetta del E Signore. nessa hora eu declaro a você, monte. In questo momento io dichiaro a te, monte. E eu removo você da minha frente. Tu sei rimosso davanti a me. Porque não existe mais nenhuma dificuldade que me separará da vontade perfeita de Deus. Perché non c'è più difficoltà che può mi separare dalla volontà perfetta E di eu não Dio. sei como isso acontecerá, mas acontecerá. Io non so come succederà, ma succederà. Eu vou conquistar este lugar alto. Io conquisterò i luoghi alti. Porque eu entendo que nessa hora eu estou sendo chamado a crescer na minha fé. Perché io capisco che sono chiamato a crescere nella mia fede. Existe um coração de conquistador que o Senhor está trazendo nessa manhã. E c'è un cuore di conquistatore che il Signore ci sta donando stamattina. Pessoas que não enxergam mais as dificuldades da mesma forma. Persone che non vedono più le difficoltà nello stesso Que modo. na verdade, quando elas enxergam situação difíceis, algo queima dentro delas. Ma invece quando guardano le difficoltà qualcosa inizia a bruciare dentro di Sabendo loro. que elas serão removidas. Sapendo che saranno rimosse. E que nada mais poderá estar de pé diante da tua presença, E che niente potrà stare in piedi davanti alla presenza del Signore. afrontando você. Che ti potrà É affrontare. assim que aconteceu com Davi quando ele enxergou um gigante. Così è successo con Davide quando lui ha visto il gigante. Ah, quem é você? Chi sei tu? Porque eu sei quem eu sou. Perché io so chi io sono. E eu estou indo em nome do Senhor dos E Exércitos. io sto facendo questo nel nome del Signore degli Você eserciti. está aqui nessa terra para trazer o avivamento do Senhor. Tu sei qua per portare il risveglio del Signore. E quem são esses montes para afrontar o exército do Senhor? E chi sono le montagne per affrontare l'esercito del Não Signore? existe nada que ficará de pé nessa terra. Non c'è niente che sarà in piedi in questa terra. Existem estradas nessa hora sendo feitas. Ci sono strade che stanno essendo create adesso. Testemunhos criados nessa hora diante de tantos montes. Storie, testimonianze che stanno essendo create adesso davanti a tutti i monti. Todo esse país, todo esse continente vai enxergar essas estradas de fé E l'Italia e l'Europa vedranno le strade della que fede. estão sendo conquistadas agora por homens guerreiros Che stanno essendo conquistate dai guerrieri del que Signore. sabem o que estão fazendo aqui Che sanno cosa stanno facendo e que qua. não serão mais embaraçados pela sua própria palavra e língua, E che non saranno più sabotati dalla sua lingua e dalle sue parole. mas sim eles sabem a quem eles representam. Ma sanno chi rappresenta. Que nós somos embaixadores do Senhor nessa terra. Ambasciatori di Dio su questa O terra. embaixador não fala daquilo que é dele. Un ambasciatore non parla di quello che è suo. Não fala sobre a sua expectativa e perspectiva. Non parla della sua prospettiva, della sua O aspettativa. embaixador fala as palavras que ele sabe que ele representa. Ma l'ambasciatore parla delle parole che lui rappresenta. E nós representamos a palavra de Deus nessa terra. E noi rappresentiamo la parola di Dio in questa E terra. nós declaramos somente a palavra do Senhor sobre essas situações. E noi dichiariamo solo la parola di Dio su questa Porque a situazione. palavra do Senhor ela é poderosa para criar algo. Perché la sua parola è potente per creare. E nessa hora ela está encontrando E oggi sta incontrando uma equipe, una squadra, corpo, un corpo, uma igreja una chiesa que se move che si muove com os seus oráculos. negli oracoli di E Dio. nada vai nos impedir. Niente ci potrà fermare. E quando você pensar mais uma vez, eu acho que não é tão simples assim. E quando tu tornerai a pensare, ma non è così semplice. Não é simples mesmo. È vero, non è così semplice. Mas eu não fui chamado para algo simples. Ma io non sono stato chiamato per qualcosa di semplice. Eu fui chamado para criar algo onde não existia. Io sono stato chiamato a creare qualcosa da dove non esisteva E niente. pessoas que não enxergam, ou melhor, pessoas que somente enxergam aquilo que não existe. E persone che guardano quello che non esiste. Já tem demais nessa terra. Hanno già troppo su questa Eu terra. faço parte dessa equipe de conquistadores Ma io sono parte di una squadra di conquistatori que ousam enxergar pela fé, che osano di guardare attraverso la mas que fede, se comprometem ma che si impegnano com a sua palavra, con la sua parola, declarando que nada será difícil. dichiarando che niente sarà difficile. Que se o problema era o emprego, essa porta será aberta. E se il problema è il lavoro, questa porta sarà aperta. Se nós precisamos de um lugar para a igreja, Se il problema è un locale per la chiesa, não importa a dificuldade, non importa la difficoltà, não importa este momento que nós estamos vivendo, non importa il momento che stiamo vivendo, nada vai se opor àquilo
que é perfeito de Deus. Niente può opporsi a quello che è perfetto da E Dio. eu me envolvo com isso. E io mi coinvolgo con questo. Eu faço aquilo que talvez é a minha maior prova de E fé. io faccio quello che proverà la mia fede. É eu declarar essas palavras. Dichiarerò queste parole. Porque quando eu declaro, Perché quando io o dichiaro, primeiro que escuta sou eu mesmo. il primo che ascolta sono io stesso. E isso não vai me assustar mais. E questo non mi spaventerà più. Amém. Amen. Eu gostaria que você, se possível, aí na sua casa agora, Mi piacerebbe che tu sia possibile a casa tua adesso. tentasse desligar todas as suas distrações. Se tu puoi mettere da parte le distrazioni adesso. Talvez feche os teus olhos nessa hora. Forse puoi chiudere i tuoi occhi adesso. E eu gostaria que você deixasse que esses montes agora, eles estivessem diante dos teus olhos. E io vorrei che tu potessi adesso guardare queste montagne. Quais são os seus montes? Quali sono le tue montagne? Quais são os montes que estão afrontando? Quali sono i monti che tu stai affrontando? E eu vou te dar agora alguns minutos. E io ti darò alcuni minuti. Primeiro, para você ter uma postura talvez de arrependimento Prima ti darò un momento perché tu possa ravvederti e talvez uma mudança, e forse cercare un cambiamento. porque talvez você tenha conversado muito com essas situações. Perché forse tu stai parlando troppo con queste E situazioni. talvez você tenha declarado muitas palavras que não são os oráculos do Senhor para essas situações. Forse stai dichiarando tante parole che non sono gli oracoli del Signore per queste situazioni. Talvez você tenha falado demais com essas situações. Forse stai parlando troppo con le situazioni. Então, deixa agora que as suas próprias palavras que têm valorizado essas situações também venham à tua mente. E fai adesso con che queste parole possono venire alla tua mente. Porque você vai precisar cancelar algumas palavras nessa hora. Perché tu dovrai cancellare alcune parole stamattina. A palavra do Senhor nos fala sobre nós ligarmos, mas também sobre nós desligarmos. La parola di Dio ci insegna a legare ma anche a slegare. E aí agora começa a fazer isso. Começa a desligar coisas que você tem declarado com a sua boca. E inizia adesso a legare le cose che tu dichiaravi prima con la tua bocca. Se arrepende por isso. E ravvediti di questo adesso. Começa a cancelar essas situações. Inizia a cancellare queste situazioni. As pessoas que estão próximas a você, elas não precisam ouvir isso. Le persone che sono vicine a te non devono sentire questo. Mas o Espírito Santo, ele conhece aquilo que passa pela sua mente antes que chegue à sua língua. Ma lo Spirito Santo sa quello che passa nella tua mente prima che possa arrivare nella tua bocca. E aquilo que passa pela sua mente agora, deixa que seja visitado por um arrependimento teu. E quello che passa nella tua mente fai con che possa essere portato a un ravvedimento oggi. Começa a cancelar as coisas que você tem falado. E inizia a cancellare quelle cose che tu prima parlavi. E já já a gente vai começar a declarar palavras sobre esses montes. E noi inizieremo a dichiarare le parole su queste montagne dopo. Thank you, Lord. We thank you this morning. We thank you, God. Deus, nessa hora, Pai, nós queremos confessar diante da Tua presença, Senhor, Signore, in questo momento vogliamo confessare davanti alla tua presenza a nossa incredulidade la nostra incredulità, e como nós temos nos envolvido com ela, Senhor. come ci stiamo coinvolgendo con l'incredulità, Como os nossos olhos, eles têm apreciado essas dificuldades. come i nostri occhi stanno apprezzando le difficoltà, Como nós estamos, Pai, até mesmo sem perceber, tão envolvidos com essas dificuldades. come noi anche senza percepire siamo coinvolti con le difficoltà. Deus, como a nossa boca, Pai, está cheia dessas palavras.
Padre, come la nostra bocca è ripiena di queste parole. Quantas frases nós temos declarado, Pai, e concordado, Senhor, que são realmente difíceis. Quante frasi noi stiamo dichiarando, concordando che sono cose difficili. Quantas vezes palavras têm, Pai, talvez revelado até mesmo uma apatia nossa, Senhor. Quante volte le nostre parole rivelano la nostra passività. Pai, mas nesse momento, Deus, Ma in questo momento, Dio, entendendo essa chave que a Tua Palavra nos mostra, capendo questa chiave che la tua parola ci mostra, Deus, nós queremos nos arrepender, Senhor. noi vogliamo pentirci. Pai, e buscar em Ti nessa hora uma mudança, Senhor. E noi vogliamo cercare in te un cambiamento, Dio. Deus, sobre este ponto de não mais falarmos sobre as dificuldades. Non vogliamo più parlare delle difficoltà. Deus, e nós nessa hora queremos fazer um compromisso contigo, Espírito Santo de Deus. Ma noi vogliamo impegnarci con te oggi, fare un'alleanza con te, Spirito Santo. Uma mudança nessa hora que trará uma conquista. Un cambiamento che adesso ci porterà alla conquista. De não mais falarmos dessas dificuldades. Non più di parlare delle difficoltà. De não mais cairmos nessa cilada do inimigo de falarmos que isso realmente é impossível, quase. Non più concordare e cadere in questa trappola credendo che sono veramente le situazioni troppo Que difficili. existem muitas situações ainda difíceis que nós enfrentaremos. Sappiamo che sì, ci sono situazioni difficili che noi ancora dobbiamo affrontare. Nós não cairemos mais nessa cilada de viver coisas que o Senhor não tem para nós. Ma non caderemo più in questa trappola di non vivere ciò che tu hai per noi. Mas que é uma cilada que esse monte coloca diante de nós, La trappola che il monte ci prepara, revelando o seu tamanho. che rivela la sua misura. Deus, nessa hora nós fazemos um compromisso contigo, Senhor, Dio, in questo momento facciamo un'alleanza con te. de mudarmos o nosso vocabulário para o teu. Vogliamo cambiare le nostre parole per le tue parole. Deus, de nós declararmos a tua palavra para o monte. Vogliamo dichiarare la tua parola alla montagna. Deus, nós nessa hora nos apropriamos dessa chave. Signore, noi adesso afferriamo questa chiave. Pai, nós olhamos agora não para o monte, mas para os teus oráculos. E non guardiamo più i monti, guardiamo i tuoi oracoli, As Dio. tuas verdades poderosas. Le tue verità che sono potenti. Pai, se muitas vezes faltou para nós uma ferramenta, uma chave, Se tante volte ci è mancato una chiave, uno strumento para nós criarmos a partir da fé, per creare attraverso la fede. o Senhor nessa hora traz essa chave para nós. Tu ci dai questa chiave E stamattina nós a recebemos. e noi la riceviamo. De nós criarmos as coisas, Pai, declarando a tua palavra. E noi di creare le cose dichiarando la tua parola. Declarando que portas estão sendo abertas nessa hora. Dichiarando che adesso le porte stanno essendo E aperte. nessa hora nós começamos a declarar ao mundo espiritual. In questo momento iniziamo a dichiarare davanti al mondo Nós spirituale. ligamos pela fé nessa hora o impossível. Noi sleghiamo l'impossibile adesso per la fede. Nós desligamos os nossos olhos daquilo que é natural. E noi leghiamo i nostri occhi da vedere quello che è naturale. E nós ligamos os nossos olhos numa frequência nova. E noi sleghiamo i nostri occhi a vedere una nuova frequenza. De enxergar a mão poderosa do Senhor agindo em todo o tempo. Di vedere la mano potente di Dio che agisce in ogni tempo. E nós nessa hora começamos a declarar em nome de E noi Jesus iniziamo a dichiarare adesso nel nome di Gesù que o sobrenatural do Senhor está diante de nós. che il sovrannaturale di Dio adesso è davanti a E noi. que não existe mais nenhuma situação impossível diante de nós. E che non c'è nessuna situazione impossibile più davanti a noi. Nós declaramos que milagres acontecerão um após o outro. E noi dichiariamo i miracoli che succederanno uno dopo l'altro. Nós declaramos que portas naturais serão abertas uma após a outra. Dichiariamo porte naturali aperte una dopo l'altra. Porque nós declaramos a potente palavra do Senhor às dificuldades dessa Noi terra. adesso dichiariamo la potente parola del Signore alle difficoltà. Nós lançamos como pedras nessa hora que é a tua verdade da palavra, Senhor. E lanciamo come pietre che è la verità della tua parola, Dio. Para atingir a testa desse gigante. E noi lanciamo queste pietre verso il gigante. Nós atiramos a tua palavra nessa hora a esse gigante. Signore, noi lanciamo la tua parola verso il nostro gigante. Nós confrontamos os montes nessa hora com a palavra de Deus. Noi confrontiamo le montagne adesso con la parola di Dio. E com o poder criativo que existe na sua La palavra. potenza creativa che c'è nella sua parola. Ori, xaralaramá. In nome di Gesù.
Sim, Deus. In nome di Gesù. Hallelujah. Oh, Espírito Santo. Lift you high. Lift you Oh, xaralarama. Romba seta rabakita rababashita rababoko. Eu creio que existe algo tão poderoso Io credo che c'è qualcosa di così potente. que é poderoso, mas eu enxergo como algo simples. Qualcosa di potente ma che è semplice. Porque não existe um esforço nosso, Perché non c'è nostro sforzo. no sentido de algo que a gente precisaria ter que nós não temos. Non c'è uno sforzo che dobbiamo fare per cercare di avere qualcosa che non abbiamo già. Porque quando nós estamos diante de dificuldades, esse nosso cansaço muitas vezes ele ocupa demais o nosso pensamento. Perché quando noi siamo in mezzo alle difficoltà, la stanchezza inizia ad occupare la nostra mente. Mas o Senhor ele está dizendo que é Ele que vai fazer. Ma il Signore sta dicendo sarò io a É a fare. sua palavra que vai agir. La mia parola agirà As impossibilidades serão removidas pela palavra dele. e le impossibilità saranno rimosse dalla sua parola. E a coisa simples que ele te chama a fazer agora La cosa semplice che Lui ti chiama a fare adesso é não perder isso de vista. è non perdere questo della tua vista. E que isso possa queimar no seu coração. Che questa verità possa bruciare nel tuo Que cuore. existe uma palavra do Senhor Che c'è una parola del Signore que você conhece, che tu conosci, que ela é criativa che crea e que ela remove esses montes do lugar. e che rimuove le montagne. Amém? Amen. Existe uma chave que o Senhor te entrega nessa hora. C'è una chiave che il Signore ti dà stamattina. E você vai precisar usar essa chave. Tu dovrai usare questa chiave. Todas as situações que se levantarem. Ogni situazione che si alzerà davanti a te. E você não vai mais falar das suas dificuldades. Tu non parlerai più delle situazioni. Amém? Amen. Você vai falar essas situações que elas serão removidas. Ma tu parlerai alle situazioni Numa saranno palavra rimosse. de autoridade. Una parola di autorità. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém? Amen. Que essa verdade possa te confrontar nesse dia. Che questa verità possa confrontarti oggi. Que o Espírito Santo possa te ensinar a respeito dessa verdade. E che lo Spirito Santo ti possa insegnare su questo. E que você possa responder a esse desafio de Deus para nós, primeiro como pessoas, mas também como igreja. E che tu possa rispondere a questa sfida per te come una persona e per noi come Chiesa. Amém? Amen. Nós viveremos algo incrível nessa terra. E noi vivremo qualcosa di incredibile su questa terra. Nós não abrimos mão de nenhum plano perfeito do Senhor. E noi non rinunciamo a niente che il piano perfetto di Dio. E per não noi. será nossa incredulidade. Non sarà la nostra incredulità. E não serão mais as nossas palavras irresponsáveis e incrédulas Non saranno più le nostre parole incredule e que irresponsabili nos impedirão de viver algo sobrenatural nesse lugar. che ci impediranno di vivere qualcosa di sovrannaturale. Mas pelo contrário, Ma al contrario, a palavra do Senhor na nossa boca la parola del Signore nella nostra bocca vai ser a nossa verdade absoluta. sarà la nostra verità assoluta. Amém? Amen. Isso precisa entrar no teu coração, Questo deve entrare nel tuo cuore oggi, para que ele saia da tua boca com poder. perché possa uscire dalla tua bocca con Em potenza. nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Alleluia.